noite, Bahia. Boa noite, Nordeste. Boa noite, mundo. E boa noite, Brasil. Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, minha gente. Você que está aí do lado, na sua cozinha, no seu banheiro, na sua cama, no seu sofá, onde for mais confortável. Hoje é um dia fantástico. Segunda de primeira, encontro marcadinho aqui comigo, com nossas estrelas brilhantes e ninguém, nada mais, nada menos do que essa figura que eu trago hoje para fazer um bate-papo informal, um bate-papo tranquilo, amoroso, fraterno. Cláucio Moraes, professor. Ele vai poder falar quem ele é, e ele é quem ele quiser. Boa noite, meu querido. Pode tirar a máscara que a gente está com uma distância boa. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida Marta, a gigante linda. Como eu gosto de falar, né? Acho que eu tive essa honra e essa dádiva de conhecer essa mulher maravilhosa ainda nos anos, na década 70, 80, eu já notava. Ela era tão grande em todos os aspectos e, literalmente falando, ainda do tempo do Colepa. No tempo do Colepa. Aí. E aí você então, fala mesmo que lembra de mim. Lembro de você perfeitamente. De lá. Eu era uma criança esmirradinho, né? Era, eu não me lembro. Que coisa incrível. Eu registrei muitos momentos naquela escola. Né? No Colepa, né, Cláudio? Mas eu quero dar início, né, a essa conversa nossa, dedicando essas flores que me foi doada de coração, tanto que ela fez questão de colocar uma embalagem também assim, linda, cheia muito de coração, linda. Que é a Guiomar Artes, e ela que foi minha professora particular na década de 60. Coisa emblemática. Tá certo? Então, Marta, em nome de toda Paulo Afonso, não só para você, mas para o mundo inteiro, eu quero oferecer as flores vermelhas, que significa o amor pela cidade, o amor pelo outro, o amor pelo próximo, e que a gente faça perpetuar, né, em cada um desses botões uma rosa no coração de cada um que está hoje aqui escutando essa aula que a gente preparou com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta dedicação. Tá certo? Maravilha. Uma boa noite ao mundo inteiro e estamos aqui. É isso aí. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Então, vamos começar. Quem é Cláucio? Cláucio, eu já sei que você é Moraes. Sim. Cláucio de Moraes. É interessante essa questão do meu nome, porque na realidade eu sou Cláucio no batismo com O, né? Eu não tenho plural. Cláucio. Esse o S é o artístico. Sim, mas não só o artístico, mas são os personagens que eu represento, né? Maravilha. Nós temos, cada um de nós temos muitas vezes velados, outras vezes eles vêm à tona espontaneamente, né? Surge esses personagens, porque você não é a mesma pessoa no velório, você não é a mesma pessoa na igreja, nem assim como no baile, no carnaval. Então você tem essa mutação, né? E eu me reverto dessas imagens. E eu sou um personagem do povo. Tanto que eu passei por vários órgãos, né? Fui diretor de cultura, fui diretor de escola, fui diretor de comunicação de instituições, a exemplo do Conlagos, que hoje eu estive com o Galdino, que foi meu professor e que eu considero como mestre de fato. E hoje à tarde eu tive a honra, né, da gente conversar bastante. E o livro, viu, Galdino, está de pé. Tá certo? Um abração para Galdino. Abraço. É verdade, uma figura emblemática, sim. Eu gosto dessa palavra que você usa. Emblemática. Emblemática é muito forte e é leve, né? Exatamente. É forte e leve. Marta, veja só. Nós temos um objetivo, né? Uma proposta
aqui na aula de hoje, eu intitulo uma aula entre aspas. Gente, ele disse que vai dar uma aula. Eu digo, fique à vontade, que a hora é sua, o dia é seu. Isso, pois é, então. E como professor até empírico, eu já nasci desde o ventre do ventre da minha mãe, que eu acho que eu já ministrava as aulas. Olha que pretensão, você imagina? Então, eu tive a honra de conhecer vários mestres ao longo da minha caminhada, né? Hoje eu estou com 61 anos, eu sou do ano de 1960. Minha família é uma das famílias pioneiras aqui em Paulo Afonso. Meu pai foi, a matrícula dele na Chesf, 228. Era o número, apenas tinha 227 pessoas, para você ter uma ideia. Então, na Chesf, em 1948. Eu lembro de Painho, era número 3, mas era do CPA. Sim, do clube. Era sócio. Né? Que hoje eu até levantei a história do clube. Assim como levantei a história da cidade, e ao longo, né, desses anos todos, mesmo tendo ido embora, morado fora um tanto, mas eu pude juntar, né, essa coxa de retalhos, essa coxa de retalhos entre aspas, que é a nossa querida Paulo Afonso. E que sempre eu tive uma ideia de que essa cidade deveria ser a capital da 10ª região. Seria até uma pretensão minha, né, dizer que Paulo Afonso é a capital, mas na minha cabeça continua sendo. Eu discutia uma vez com o Dom Mário, já que estou das letras, onde eu acho que a etimologia da palavra, digamos assim, eu sou paulafonsino. Sim. Eu dizia, por que eu não sou paulafonsense? Né? Então, essas terminações que na nossa oralidade a gente passa esse clima, mas já de um clima diferente, com uma terminação, uma desinência, seria assim, na gramática. Então, já de uma forma extremamente diferente, né? Paulafonsino. Paulafonsino. A desinência seria o INO, para paulafonsense. Parafonsense. Né? Havia essa discussão. E na época que eu tinha jornal aqui em Paulo Afonso, quando eu fui editor responsável pelo Correio Paulo Afonsino, eu já discutia essas questões e nós tínhamos uma coluna, eu e o Paulinho Residual, que é um dos precursores do jornalismo impresso nessa cidade, onde nós tínhamos essa coluna chamada Paulafonsinidades, que ela tinha uma participação muito forte com as mãos de Dom Mário, né, nosso querido. Então, nós temos uma história da imprensa e, claro que eu tive a honra, né, e tive assim, acho que foi a dádiva mesmo, não sei se o mérito talvez, tudo misturado. Tudo misturado. Dádiva, né? honra, mérito, tudo merecimento. Sim, pela doação que você dá. E ela volta para você. Você sabe disso. É verdade, eu acredito. Né? E aí, Marta e nosso querido público, né? Eu tenho uma história aqui dessa cidade que são os bastidores da Chesf. Quando do meu jornal da década de 80, depois entramos ainda por 90, foi até 94, quando recebemos moção de aplauso pela Câmara na pessoa do vereador in memoriam, Antônio Alexandre. Sim. E ele foi uma pessoa que reconheceu o veículo como de utilidade pública, porque nós tínhamos várias editorias e essas editorias elas compreendiam. Passava pela educação, passava pela saúde, passava pela família, mas também passava pelos bastidores da história do povo dessa cidade. Então, etnicamente falando, nós somos um mosaico de opiniões, digamos assim. Nós somos frutos até. Perfeita metáfora. Nós somos. Um mosaico maravilhoso de opiniões. Por que isso? Porque nós recebemos aqui influência do mundo, né? Nós recebemos influência do mundo. Exatamente. Uma cidade altamente globalizada. Se a gente voltar para minha época, por exemplo, e sua época também, porque a nossa diferença é pequena. Uhum. Então, aquele pessoal
russo estudavam Irmão, com a gente. Verdade. Pessoal que... Franceses. Franceses. Olha, Marta, hoje eu tive uma informação privilegiada. Você lembra de Giancarla? Sim, dos Fusines. Dos Fusines? Dos Fusines, Não é? lembro. Ela me lembrava muito, acho que era Tem alguma coisa... uma história bem interessante dela, né? Aquele povo era muito, assim, ela era polêmico e muito linda avançado demais. para a época. E Paulo Afonso nós tivemos. A irmã dela era Marie. Sim, conheço, conheci Aí demais. tinha os dois irmãos, acho que um era Fred, a gente está se detendo, mas vamos, continua. Mas é assim. E é bom porque a gente vai também... Entrando nos detalhes dos alinhavos. Dos alinhavos, e acho que 1h30... É pouco. É muito pouco para a gente falar, porque a gente vai reunir aqui histórias pitorescas, né? Histórias... Eu quero chamar a atenção, a gente está com esse nosso cenário hoje, Cláusius, pois não. com esse Belvedere aí, lindo e maravilhoso. Nós não pudemos ir ao Belvedere como você queria, um desejo lindo que pairou na sua mente, né? E o Belvedere veio pra gente, você viu que coisa linda? Pois é, a tecnologia nós tem estamos dessas aqui, nuances, né? Nós estamos e a gente literalmente no Belvedere, exatamente. Literalmente no Belvedere, e eu quero citar uma frase que para mim sempre foi assim, desde criança que essa frase me conquista, que ela diz assim: a tenacidade, o sacrifício e a união tornaram realidade o anseio de várias gerações. Que coisa linda. É belíssimo. A tenacidade, o sacrifício e a união. Sobretudo a união. Sobretudo a união. Porque é a liga que une. Tornaram esse sonho uma realidade, né, palpável, que hoje a gente está aqui. Você há de convir que Paulo Afonso é a primeira usina do Brasil encravada numa rocha. Olha que engenharia maravilhosa, né? Numa rocha. Quando eu me pego embaixo do rio, sabendo que ali, quando você está passando ali no túnel, nas usinas, lá na Chesf, quando você se dá conta que você está abaixo do rio, em torno de 80 metros, lhe dá um frio, né, na barriga, uma coisa meio assim. Agora, engraçado, Cláudio, eu não sabia disso e fiquei sabendo que doutor Apolônio Salles, ele foi ministro de um governo e depois ele veio a ser presidente da Chesf. Doutor Apolônio Salles. Exatamente. Que era ministro da Agricultura. Exato. E era primo de doutor... Francisco Salles? Doutor Vanderlei. Não, doutor Djalma Vanderlei. Ah, tá. Que é seu parente. E que é primo de meu pai. Sim. Vanderlei. Os nós Vanderleis. Temos raízes dessa cidade, né? Pois é. E ele fez tanto. Doutor Apolônio. E ele tinha um pensamento que eu nunca me esqueço desse pensamento. E gravei, porque eu gravei quando era menininha. Se queres ter alegria, semeia e cria. E eu tenho descoberto isso na minha vida atualmente. Muito bem. Olha, Marta, o que me chama muito a atenção aqui em Paulo Afonso, eu gostaria de colocar aqui um Pires na Mão, que eu acho que já é uma logomarca minha, né? Essa história do pedido. Eu vou fazer. Eu vou pedir pro povo pintar um desenho de Cláusius com o Pires na mão, que eu acho o máximo. Pires na mão seria isso. Mas não peço para mim, o pior que eu peço para o coletivo, eu sou muito pensativo que estendo. O melhor. É o melhor, né? Não é o pior. É o pior, não. O pior é a força de expressão. Verdade, muito bem. Então, quando da vinda do doutor Antônio Maia, Manuel Maia... Doutor Pinto Maia. Não, o que era administrador da Chesf. Doutor Matoso Maia, General Matoso Maia. Olha que nós temos pai de Haroldo, pai de Carlinhos. Exatamente. Os dois filhos. Nós temos uma formação aqui extremamente militar, né? Paulo Afonso, ela tem uma construção. Hoje, Galdino me lembrou uma coisa que é bem verdade. Eu perguntava para ele por que o Colepa tinha o símbolo nas suas marchinhas e tal, o cisne branco. Né? E aí ele me conta a história dos generais e dos militares que passaram por aqui com uma força muito presente. Ele contextualizava, né? Sim. Porque justifica tudo. Muito. Então, quando ele me fala do militarismo, me lembra uma família que eu quero fazer uma referência, quero deixar aqui o meu registro, né, de gratidão, que é a família Amaral, Sargento Amaral, que esse homem tem um legado nessa cidade extremo, inclusive foi
congratulado, né, como cidadão palafonsino, muito merecidamente. Então, fica aqui o meu registro de agradecimento em nome da cidade de Paulo Afonso, que hoje eles estão no Maranhão, e que os filhos são coronéis e Sim, todo mundo seguiram carreira pelo caminho dos militares. dos militares. E nós, Paulo Afonsinos, nós temos essa origem que corre nas veias, por incrível que pareça, porque nós tivemos o domínio, né, muito sucintamente dos militares. Tanto que lá no Colepa tinha um jargão, e até hoje, não sei se já tiraram, onde diz assim: aqui se aprende a amar a pátria. Na entrada, então, onde tinha uma santinha. Veja como os militares, eles tiveram uma influência na nossa educação. Na nossa educação, e perfeito. Eles foram... Que bonito você está trazendo isso. Voltados para esse campo, né? Eles foram voltados porque você perguntou, General Haroldo do Passo Matoso Maia. Sim, pai de Haroldo, filho, pai de Carlinhos. E depois nós tivemos um diretor, Capitão Fausto. Então, lembra do Capitão Fausto? Muito. Então. Capitão Fausto, Capitão Leite, que hoje a gente estava retomando a história deles. Aquele professor de educação física, que era o Leite, é? Era o Leite, Capitão Leite. Teve Capitão White, teve Capitão Kleber, teve Major Kleber. Major Kepler. Kepler. Major Kepler. O filho dele estudou comigo. Então. Paulo Kepler. Nós temos uma história com os militares. Temos. Nós fomos administrados. E essa ordem, a organização e o fato do Colepa ter sido considerado um dos melhores colégios do Brasil. Sim. Os professores eram contratados pelo Rio de Janeiro quando a diretoria da CHESF era lá no Rio de Janeiro, né? Verdade. Porque passou muitos anos lá. Né? Então, nós temos aqui na história da educação as escolas reunidas da CHESF, que a gente não pode, né, deixar esse nome que, para mim, me dá um orgulho muito grande. Assim como a Casa da Criança, que também foi uma instituição criada pela Igreja Católica, que serviu muito e que é parâmetro. É referência, é acolhimento de muitas famílias que precisam colocar seus filhos. Verdade. Viu, Marta? A Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a catedral, como ela foi construída, né? Lá em casa nós temos uma cadeira que era da época em que a igreja não tinha banco suficiente e as pessoas, as famílias que tinham levavam um certo acesso, seus banquinhos. E isso também dava uma certa posição social. Havia isso. Então, eu fiz agora um período de teologia e eu estou assim estudando, me aprofundando e pesquisando sobre... Exatamente. E Paulo Afonso, e lá em casa nós temos essa cadeira que posteriormente eu vou querer conversar com a própria igreja para se montar um museu. E dado a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima, e era o seguinte: cada pessoa da cidade que ia para as missões, ora de Frei Damião, ou do Monsenhor Magalhães, que hoje é a Rua do Coqueiro, porque o Monsenhor Magalhães morou ali, onde hoje Paulo Afonso é uma cidade que eu lamento muito, porque o povo destrói as memórias, né? Então hoje é um estacionamento de uma loja, lá na Rua São Francisco, que era a casa do Monsenhor Magalhães. Olha só. Entendeu? Cujo nome foi dado em homenagem a ele. Rua, que era a antiga Rua do Coqueiro. Então, as pessoas iam para as missões e cada um levava uma pedra. Você imagine, cada um levava uma pedra para a construção da igreja de Nossa Senhora de Fátima. E nós vamos continuar. Tá certo? Mas agora eu quero chamar a atenção, porque nós temos 2 patrocinadores hoje nesse programa, que são 2 empresas emblemáticas, Verdade. 2 empresas grandes, que geram emprego e renda, e são de pessoas que estão aqui, colocaram a pedra fundamental de Paulo Afonso. Vocês vão saber quem é agora, que é o Posto da Ilha, que começa pela Tapera. É verdade. Começar pelos nomes, né? Na reminiscência. É verdade. É verdade. Inclusive, ele mora lá até hoje, Bosco, né? Bosco, né? A família da com a Graça, família, a os filhos hoje já fazem parte da administração. O Posto da Ilha, gente, patrocinou o nosso programa hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Tarcísio, ao Bosco, a Graça, estendo os agradecimentos a toda a família. E eu fiquei pensando nisso. Já estamos no intervalo comercial, viu, diretor?
Ele vai botar o vídeo. E depois eu vou falar da Suprave, que é da família do Otaviano Leandro de Moraes, o primeiro prefeito de Paulo Afonso. Meu tio. Seu tio, honradamente seu tio. Perfeito. É por isso que eu tenho um compromisso com a cidade. Né? Primo de seu Sebastião da Suprave. E eu tenho um grande abraço, meu nobre. Eu tenho um cartaz aqui para ler para vocês, porque é realmente o supermercado da família. E na situação que nós tivemos recentemente, um grande conglomerado de supermercados pairou aqui alguns anos atrás, mas hoje já estabilizou e tem pessoas que vêm para mim e diz: comprei num supermercado grande e depois os mesmos itens eu fui comprar na Suprave. Você vê, né? A diferença ficou entre R$120, 115, R$120 e R$83. Ainda pagando à vista com desconto de 3%. Nossa, que comercial, congratulations. Então pense nisso quando você sair das empresas que você tradicionalmente faz compras para mudar para novidade. Até porque depois eu quero falar sobre circulação da moeda. A circulação da moeda tem uma importância muito grande. Grandes conglomerados têm uma destinação ao dinheiro, à moeda que recebe, ao lucro que não vai ser reinvestido aqui. Aí o pessoal pode dizer, mas gera emprego, mas não gera renda. Tem uma diferença sutil aí, tá? Então vamos lá, meu diretor, vamos passar o comercial aí, institucional do Posto da Ilha, é isso? Vamos lá, minha gente. Minha gente, estamos de volta e eu vou falar com vocês agora. Eu amo esse momento, gente. Eu amo. Por isso que eu gosto que as pessoas, quando visualizam, elas podem entrar no chat, né? Entrar no bate-papo. Tô baixando aqui o áudio para não me atrapalhar. Mas deixa eu ver, gente, que coisa maravilhosa. Deixa eu vir aqui, minha gente, eu vou descer mais. Bom, eu vou lá da Erli AM. Boa noite a todos. Boa noite, Erli. Denise, boa noite. Érico Amorim de Moraes, boa noite. São Paulo. Érico de lá de São Paulo, é? Sim. Arrebenta, Cláudio! Oh, que isso, a responsabilidade. Ele arrebenta mesmo. Alessandra Amorim. Sim. Boa noite, Alessandra. Beijos, meus primos. Érico Amorim de Moraes, top, parabéns. Oh. Que responsabilidade que me deram, viu? Sandra Moraes, uhul! Vamos Boa embora. noite, Sandra. Ingrid e Adrian.
Eita! Fale mais, Ingrid, fale mais. Paz do Senhor para todos. Alberon Pereira, boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, Alberon. Assistindo aqui de Aracaju, tendo o privilégio de assistir a Marta Aires e a Cláucios Moraes. Muito obrigado. E seu nome, Alberon, é bonito, viu? Sim. Eu gosto disso, Alberon Pereira. Nunca ouvi um nome lindo desse. Gente, eu amo nomes. De uma sapiência. Mas eu acho que nós de letras gostamos de nomes, né? Sim, tem isso. Rodrigo Barros. Professor Cláusios Moraes, uma pessoa fora de série. Muito obrigado, meu historiador predileto. Assina embaixo. Rodrigo. Um abraço, meu nobre. Lu, boa noite, Cláusios e Marta. Ô, Lu, você é Lurdinha Correia. Ela e Marli Correia. Irmã, as garotas do Colepa. Que eu quero deixar aqui um irmã grande de Carlos abraço. Daniel? São não, irmãos, não? São amigos. São amigos. Contemporâneos, eu acho. Não sei, Lurdinha me corrija. Lurdinha e Marli. Sim, eu lembro. Lurdinha linda, né? Lurdinha, aquela loura linda, eu lembro você, muito. Viu, Lurdinha? Lurdinha, um beijo, continua. Saudades, Brasília, querida. Um beijo pra Brasília. Eu continuo a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Vicente de Paula Ferreira, Damasceno Júnior. Nossa Senhora, que um grande abraço de Amargosa, né? Amargosa! Você sabe que a Amargosa tem uma praça francesa? Belíssima, né? Eu amo Amargosa. Jardins, e o frio. Delicioso. Eu amo Amargosa. E essa família, a família de Paula, onde o pai deles era o presidente do cerimonial da Assembleia dos Deputados do Estado da Bahia. Um abraço para vocês, meus amigos. Escuta, Hércio Amorim, quem é essa figura? Sim. É seu primo, é? Hércio Amorim de Moraes. É Érico, deve ser, não? Érico, perdão. Foi o quê que Érico? Érico, sim. Ele tá dizendo que 1h30 é só para falar da família Moraes. É verdade. Érico, e ele pode, porque a estrela da noite chama-se Cláusios de Moraes. Oh, quanta responsabilidade. Alberon Pereira, mosaico se faz com pedacinhos de cerâmica, sim. Como fossem retalhos de vários conteúdos, construindo um todo. Exatamente. Não é isso, Alberon? Então nós somos esse resultado. É um mosaico. Sandra Moraes, verdade, Érico, é verdade. Lu, fazer seresta no Belvedere. Ah, sim, Lu. Podemos programar. É Lurdinha, né? É, Lurdinha. Minha querida, beijo Sandra pra você Moraes. e Marli. Diga a ela que Ariano Suassuna não espera, hein? A espera. Mas ele é ótimo. Eu gosto de Ariano, mas eu gosto muito mais de você, que eu conheço, Olha, né? você me fez um paralelo aí com Ariano, que eu fiquei. Você viu? Eu amo Ariano. Eu fiz. Porque você é isso aí. Sandra Moraes, mas eu vou contar aqui umas histórias, que é pra poder te quebrar depois. Deixa ela. Vamos sentar o dedo no like. Sim. É a Sandra que tá dizendo. Rodrigo Barros, uma live excepcional. Muito obrigado. Nelito Amaral. Então... Estamos apreciando esse programa que tem hoje o professor Cláusios Moraes, cidadão competente, cristão exemplar. E eu concordo. Amém, muito obrigado. E eu concordo. Né? A gente procura... Esse seu perfil, essa sua característica de um cristão exemplar é maravilhosa. A gente se coadena muito né, com a esse amiga. exemplo maior, porque se eu fosse do Oriente, o discurso seria outro. Professor Ronaldo, boa noite, professor querido. Professor Ronaldo é professor de psicanálise. Sim, sim. É um grande professor. Boa noite, meu querido. Lu, boa noite. Oi, Érico Amorim de São Paulo. Oh, que maravilha. É o Érico. Um abraço. Opa, Érico. Lu de Brasília. Sim. Pedro Jorge para Pedro José. Sim. Parabéns, Cláusios. Ô, Pedro, para você. Alberon Pereira. Abraço. Obrigado, Marta. Obrigada a você, Alberon. Sua paciência, sua gentileza. Pedro José, parabéns. Cláudio, Lu, beijos. Obrigado. Sandra Moraes, vamos sentar o dedo no like. Ela tá... minha gente. Eu quero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal. A TV Gospel vai ter uma live maravilhosa, o Live in Day, todo voltado para filantropia, que é a palavra mágica, Cláudio. Aí sim, a gente pode botar o pires e o prato na mão. Então deixa comigo. Vamos botar o pires, o prato e as bandejas. É verdade. Mas para entregar com autenticidade, para entregar com verdade. Não é mendicância. Que mendicância é um distúrbio, você sabe, né? Sim, sim. É um processo de distúrbio emocional, espiritual, físico, e esse babado todo aí que a gente fala no making off. Bom, Ronaldo Santos, Marta de primeira na segunda, é isso mesmo.
Cláudio, além de ser um referencial de cultura na Bahia, é um gentleman. Nossa. Ele é um gentleman. Oh. Alberon, essa figura é uma joia raríssima. Não tô rasgando seda não, viu? Não. Tá me dando responsabilidade. Abelardo Vanderlei. Boa noite Belo. a todos, é o Belo. É o Belo. Pedro José, é Grande Pedrinho abraço, Cláudio. Sim. Pedro José. Pietro de la Sierra. É um publicitário, meu amigo. Abelardo abraço Vanderlei, pros dois. boa noite, tchau. Vamos falar agora. Continua, querido. Então, vamos. Fale tudo. Não esconda nada. Não, nada. Até porque eu conheço, né, os bastidores. Quando eu digo que eu conheço os bastidores dessa cidade, Marta, eu às vezes me pego dando risada comigo próprio. Primeiro, eu tive jornal aqui com o Afonso, mas eu trabalhei uma parte no lado social, que era o forte do jornal. Eu achava interessante que as pessoas, elas não liam as matérias mais científicas, as matérias mais informativas, elas queriam saber do jantar da casa de Jane Teixeira, do jantar da casa de Lucide Alexandre, da casa de Neide de Jefferson, que eram os socialites da época. Sim. Muito embora eu tenha uma lista deles, assim, enorme. Sim. Né? E eu quero contar um caso aqui, muito interessante, pitoresco para a cidade, mas que hoje ele reflete numa linha de pensamento que a gente deve ter mais austeridade ao lidar com essa questão. Que já que a gente está falando de memórias, e vamos resgatar essas memórias sim, a frente do CPA, do Clube Paulo Afonso, era toda em pedra, era belíssima. Tinha uma guaritinha onde ficava um porteiro chamado Fino e outro chamado, não sei se alguém tiver aí me ajuda, Tesourinha. Olha Eram os porteiros, tinha Seu João, tinha uma série, né? Sim. Mas aquele clube, ele foi montado para atrair as pessoas que saíam lá dos seus países, da nobreza e, enfim, da educação, né, da fina flor, para vir para o sertão da Bahia. E chegando aqui, os hábitos e costumes eram outros. Então, eles procuraram colocar no CPA os mesmos costumes da Europa. É tanto que você pode observar na nossa arquitetura, nós temos os telhados da casa da diretoria. Hoje eu conversando com o Galdino e eu perguntando para ele, ele falou, olha, ali é mais o estilo colonial. Eu concordo com ele. E também uma observação que o Galdino me fez, que eu concordo plenamente dentro da linha arquitetônica da cidade, que é sobre os portais, né? Você pode ver o Copa tem umas pedras cravadas nas portas em forma de arco. O Murilo Braga tem um portal assim dessa natureza. O Adocindo é lindo também. Dizem que o Colepa deveria tê-lo, mas por uma outra razão, que ele não soube explicar o certo. Não tem. É o único que não tem os arcos de pedra, né, cravados com as pedras cravadas. Mas o que eu quero falar aqui da história da frente do CPA é que no casamento de Dr. Edmar Azevedo com Márcia Cortez, que eu fui o jornalista exclusivo para cobrir aquele casamento, que foi belíssimo, né? Tem lá o redondel, que eu, inclusive, quero cobrar aqui ao meu querido Sávio, não sei se ele ainda faz parte da direção, que coloque uma placa, não que seja personalístico, mas que os créditos deverão ser dados. E aquele nome, na ocasião, eu fui contemplado em primeiro lugar, e até hoje o nome está lá, chama-se Espaço Vivo, que é um redondel que tem quando você entra no CPA. Sim. Então, nessa noite da eleição, mais de 100 nomes apareceram lá, e o meu nome foi o vencedor em primeiro lugar, e o prêmio, eu tive como prêmio uma noite de glamour, digamos assim, de bebidaria, de glutonarias, onde estava presente Diniz, da Rádio Cultura, da Rádio Cultura, e José Maria, que era o assessor de comunicação do governador do estado da Bahia, na ocasião. E estava também, tinha a imprensa, tinha algumas pessoas da imprensa. Mas Edmar mandou derrubar a frente do CPA e construiu aquele monumento que está até hoje lá, encravado por conta nas paredes do casamento dele.
Então veja como nós perdemos a nossa memória lá, né? Assim como o restaurante da Chefs, que hoje deu lugar a uma justiça do trabalho, e vários prédios de Paulo Afonso, que eu quero aqui dizer a vocês, minha gente, que, por favor, esses vereadores, esse pessoal que está à frente da cultura, esse pessoal que está à frente do turismo, que a gente vai falar sobre o turismo aqui, a gente vai falar do turismo de uma forma até emocionada. Eu já chorei tanto que hoje eu já choro pela alma, pelas coisas de Paulo Afonso que nós perdemos, que é uma... Aí as pessoas dizem assim, Paulo Afonso não tem uma indústria, Paulo Afonso não tem a indústria de chaminé, mas nós temos uma indústria limpa, dada por Deus, e é uma natureza linda. Nós temos os cânions, nós temos essa margem que eu quero dizer hoje aqui para o mundo, porque eu já pedi isso na época, era Dr. Paulo. E agora você pode falar para o mundo. Agora eu posso falar para o mundo. Você pode falar para o mundo. E eu posso dizer às pessoas que eu vou cobrar isso, que eu voltei. Eu fui diretor de cultura de uma cidade aqui próxima, onde eu tirei 50 pessoas da porta da prefeitura, 50 famílias. Perfeito, dando autonomia. Dando autonomia, porque eu era diretor de cultura na cidade de Santa Brígida, que eu quero mandar um grande abraço para as pessoas de lá, que me serviu como um instrumento de estudo dentro da antropologia, dentro da sociologia, dentro dos comportamentos, enfim, foi uma grande universidade ao céu aberto. Perfeito. E a academia perfeita. Né? Quem tem olhos para ver, que veja. Só quem tem olhos para ver e quem tem sensibilidade também, perfeito, que sinta. Né? Então, eu pude fazer um estudo do comportamento, dos hábitos, dos costumes das pessoas dessa região. E lá em Santa Brígida, que me foi um laboratório perfeito, sim, onde eu, de lá, fui ser diretor de comunicação do Comitê dos Lagos do São Francisco, não é? Meu professor Galdino, que do maravilha, qual foi criado por ele, um comitê importantíssimo. Dos Lagos. Importantíssimo. Eu fui diretor de comunicação desse comitê, naquela ocasião, no ano de 2000. E aí, tivemos um encontro em Santa Brígida dos prefeitos da região. E Dr. Paulo se fazia presente. E eu disse a ele, Dr. Paulo, eu tenho o maior respeito pela tilápia, com todo o respeito que eu tenho pela a questão dos peixes, mas nós temos uma indústria que a gente não pode deixar do turismo. E é o turismo. E a indústria sem chaminé. A indústria sem chaminé. Olha, Marta, eu tive a oportunidade de visitar aos mais distantes rincões desse país, isso tudo pesquisando, estudando, lendo, fazendo, sabe, toda uma leitura que a própria academia me tolhia. Porque eu já lhe disse que eu saí da aritmética para ir para a geometria. Porque a aritmética ela é muito resultado. E a geometria ela é mais ampla. Ela roda, ela circula, ela forma figuras. Sim, né? Ela forma. Ela não é unilateral. Ela é totalmente amplificada. Ela é totalmente demais. Não é assim? Perfeito. Então, dessa cultura que nós temos em Paulo Afonso, que é justamente de derrubar prédios, de derrubar memórias, de derrubar... Eu fico assim, sabe, atônito. Como é que não tem ninguém aqui que não toma uma rédea dessa posição? Vamos ficar agora para tomar as rédeas desta situação. Eu quero chamar aqui, começando o nosso comercial, né? Eu parei aqui. Rodrigo Ramos, boa noite. E a Uau Telecom. Boa noite, Aparecido. Ou Aparecida. Belo adormecido. Eu tanto esperei você aqui e hoje, no dia 30 de agosto, você me aparece dando boa noite e eu gritei tanto aqui, uau! Que surpresa, né? Uau! Sim. Uau é o nosso provedor de internet que está aqui. Meu Deus, é o Adson, é? O Adson! E seu nome é o Adson e você não botou o nome Uau Telecom à toa não, né? Porque é Uau com U. Uau Telecom Limitada. Boa noite, provedor da internet. Mas como eu te chamei. Boa noite, Alberon Pereira. Aula memorial resgatando a história raiz da querida e amada Paulo Afonso.
Parabéns, obrigado. Cláudio. Muito obrigado. E ao programa Resgatando Memórias. Tânia Bonfim, boa noite. Sim. Boa noite. Uhul! Eu quero o povo, todos, colegas do Colepa. Do CIEPA também, do SET, do Centro Evangélico, da Escola Remicto, da Datilografia. Exatamente. Eu tentei trazer aqui... Do professor Legário. Vamos lembrar das pessoas. Eu tentei trazer de aqui... Beatriz, que foi a moça que usou uma mini saia em Paulo Afonso na década de 70 e foi apedrejada pelos moleques. Olha só. E ela entrou na casa de Dona Ana do Carvão, ali da Amans Pereira, em frente à Casa Pesqueira. Olha, coisa linda. Que história, né? Muita história. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tentei convidar para esse mês Jackson, Sim. da Unirio, da Facete, Da né? Facete. Mas, Um abraço, meu nobre. Em virtude das coisas todas, das circunstâncias, da agenda, ele vai vir, se Deus quiser. E quem estiver ouvindo, E Deus quer. me ajude pela rede de contato. Vocês não têm noção como uma rede de contato propicia resultado, Sim, propicia negócio. verdade. Então, venha, me ajude aí a trazer Jackson. Eu pedi com o coração na mão, assim, eu preciso de Jackson. Marta, é Jackson. Tem toda uma história, sabe? Sim, e aí sim. ele vai vir em outubro. Se Deus Oh, quiser, maravilha. vamos afinar o instrumento. Um grande abraço, Jackson. Você tem Vamos afinar o registros instrumento. memoráveis. Eu tenho Pois certeza. Olha, Lurdinha falando com Tânia Bonfim aqui. Sim, Rodrigo eles estão Barros, fazendo- boa noite. Vicente de Paula Ferreira, Damasceno Júnior, Cláudio Sim. Enoquinha. O que é Ah, isso? tá, sim. Enoquias, meu amigo, da Arte Foto Paulista. Ah. É, o pessoal que hoje é o Vicente, né? Um grande abraço para essa família Damasceno. Que maravilha. Gosto muito desse Poxa, povo. ele mora no meu moveu, foi coração. gente, viu, minha gente? Moveu, foi gente. Então, continue aí, querida, a sua história. Então, aí a gente começa a ver que essa indústria, ela Turística. foi, digamos assim, não foi cortada, ela foi alijada. E é um grande perigo, né? Porque, olha, Marta, eu tive em várias cidades, como eu falei anteriormente, mas uma me chamou muita atenção, ainda quando estava surgindo o boom turístico no Brasil, mas ela já era explorada pelos estrangeiros, que era tanto Morro de São Paulo quanto Porto Seguro. Mas eu quero me referir a Porto Seguro, porque hoje já está, né, num patamar maior. E Morro de São Paulo, depois eu tenho uma história muito interessante para contar. Morro de São Paulo, eu já fui 3 vezes. E eu passei a uma vergonha trabalho. muito grande. Eu gosto de contar das minhas aventuras para as pessoas não correrem no meu erro, né? Então eu estou aqui para ensinar também nessas coisas. Que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Seja a tua força. Que a Né? minha Eu acho bem vulnerabilidade. construída essa frase. É bom eu me expor sim. sem medo de ser feliz. Oh, não é Já o quê? passei a experiência. Eu não tenho passado nem tenho futuro se eu Certo. não tiver o agora. Sim. E a palavra de ordem, né? Here and now. I E am here and now. Olha, deixa eu só fazer um... Já tá na hora, diretor. Já passou da hora, diretor. Ah, Já. não fique futucando, senão ele vai Já dizer tá. que sim. Não tem, não. Já voltamos. Já voltamos. Então, mas aí o que eu quero dizer com isso? Que esses exemplos sirvam também como espelho para aqueles que não devem nunca incorrer nesse erro. Que eu incorri, mas que aprendi com eles também. Então, o Morro de São Paulo, que eu vi essa história nascer, e Porto Seguro, basicamente, como eu estava falando, me chamou muita atenção, porque, Marta, eu fui daqui de Paulo Afonso com as professoras Lourdes, um grande beijo para Lourdes Nazaré Feitosa, minhas amigas de trabalho e minhas amigas de viagem, minhas amigas particulares. Nós fomos para Porto Seguro com um grupo do Colégio 7 de Setembro. E eu fui convidado, mas eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um curso de guia de turismo nacional, que eu nunca usei esse curso para nada, que eu fiz até por uma questão de preencher meu tempo lá em Recife. Mas o seu desembaraço, meu filho, vai pro fim do mundo. Eu fui corretor de imóveis. Olha que maravilha. Eu disse que quando eu já vendi informações no lugar que o Vendas. povo não tem dinheiro para comprar um pão. Perfeito, perfeito. E hoje eu sou um comerciante de mim próprio, eu vendo o Isso. verbo Qualquer um E já nós nasce somos. para ser seu próprio vendedor. do seu próprio vendedor. É um engano, não sabe. Então, eu aprendi muito com essa leitura de mundo e eu tirei proveito dela. Porque a questão não é você viajar. Porque quem não viaja, fica.
E essa frase, ela ficou assim, imortalizada na minha consciência. Quem não viaja fica por quê? Ou fica na estação, ou fica no tempo, ou fica em casa, ou fica no casal. Enfim, ela fica. Ela não avança. Né? Nossa, então é você viajar, mas viajar de verdade. E tem gente que viaja até nos uísques, né? Que essas histórias dos uísques é outra história. É outra história. Tem as caguadas de Lindinalva Cabral, na casa de Dr. Antônio Martins. Um abraço, meu nobre Antônio Martins. O quê? Cagoada. Não é que isso? Olha, de cágado. É um prato feito de cágado, feito por Lindinalva Cagoada. Mas isso foi uma anarquia tão grande, viu, Marta? Foi um almoço, doutor Antônio ofereceu na casa dele, onde o prato era cágado. E quem era que ia fazer esse cágado? Lindinalva Cabral. Eu tive até com Lisete, um grande abraço à família Cabral de Santos. Gosto muito desse povo. E aí, nessa cagoada... foi motivo de chacota o tempo inteiro. Acho que ninguém comeu, só falando, só dando risada. E aí Lindinalva era muito assim, espirituosa, uma pessoa maravilhosa, né? Muito. Eu tenho fotos históricas. Foi. Eu fui fadinha. Um movimento que nunca deveria ter acabado, né? Movimento Bandeirante. E meus netos foi uma aula. Fadinha e Bandeirante. Sim, tem a Band Power. Né? A história da Inglaterra, maravilhoso. Então, nós temos aqui histórias muito interessantes e nessas noites das personalidades eu pude reunir alguns contos que uma live seria pouco, um programa desse. Um programa desse, 1h30, muito 1h30, uma aula muito de saia justa, né? A gente deveria ampliar, botar uma saia rodada. Saia rodada é o nome de uma banda que eu acho que já surgiu aí nas décadas de 80, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... que lá, nesses lugares, eu vi vários ônibus. Assim, alguém me falou que tinha 2.000 ônibus no final de semana em Porto Seguro. E eu fiquei assim, não dá para calcular o tamanho da revolução econômica que essa gente ia ocasionar naquela cidade. Porque a mulher que vendia um cuscuz, ela agora tem que vender 300 cuscuz. Para vender 300 cuscuz, ela tem que contratar 300 pessoas. Eu gosto da palavra 300 pelo tamanho da palavra. Então, esse exagero, né, que já faz parte assim, até do meu histórico, mas que é baseado nisso que nós tiraríamos Paulo Afonso da bancarrota, assim como foram contadas as histórias de vários países, como é o caso da Inglaterra, da França, da Espanha, da Alemanha, de Portugal, né? Então, esses países que vivem do turismo, eles não precisam da fumaça para poluir. Eles já têm, e nós temos aqui. E o que me entristece mais, Marta, é saber que o Comitê dos Lagos foi extinto. Eu soube hoje, Galdino me contou essa história, e eu lamentei por demais. E vamos ver o que é que a gente vai resgatar, né? Desses pedacinhos, desse vaso que quebraram. Eu vou tentar pegar os caquinhos. Eu acho uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Cláudio. Você sabe que... Só um parênteses. Delmiro Gouveia, assim como Piranhas, assim como Ilha de Rarrai, não sei o que, e outras que estão surgindo, Glória e tudo mais, eles estão sucumbindo à história de Paulo Afonso. Porque os empresários estão enxergando neles o filão que nós temos, mas só que lá eles estão divulgando mais. É aquela tal história... A tal história, o ovo da pata, ele é maior, não é? Diniz tem essa nutritivo quanto. Mas a pata não faz barulho. Ela não avisa. E a galinha, que é bem menor, mas ela quando faz, ela faz. Agora em Delmiro tem um shopping agora, você sabe. Olha aí, tá vendo? Em Delmiro já fizeram. Olha por onde é que a gente já está perdendo o espaço. E nós que temos aqui, minha gente, tudo. Galdino hoje me falou de ideias fantásticas e eu também expus para ele. Como é que eu gostaria que fosse as costas ali do BNH, do Panorama, aquela que passa embaixo da ponte, que chega até lá no final do BNH. Seria uma orla ali. Por que não vão urbanizar aquilo ali, ao invés de estar fazendo fofoca? Nós temos uma orla. Sim, nós temos, ela não está sendo feita ainda. Não está. Ainda, eu gosto do ainda.
O ainda é muito uma esperançoso. esperança, né? É muito esperançoso. Eu espero. Porque lá em Juazeiro e Petrolina então, tem a orla. Copiem. Tem, tal né? qual. Já que eles gostam tanto de plágio, esse país ele é fantástico com essa sua xerocópia, seria assim? Mas ele só faz o xerox das coisas do outro, do mal, da coisa ruim, né? Por que a gente não copia as coisas boas? Se nós temos um exemplo aqui do lado, que é Juazeiro, as balustradas, Sim. ali para urbanizar, porque ali é marginal, é lixo, é vandalismo, é tudo que não O espaço então, será ali. ocupado pelos que estão à deriva. Eu colocaria ali uma avenida que seria o cartão de entrada da cidade. Uma avenida iluminada, com área de lazer, com bares, com pedalinhos, com balustrada, com uma área de lazer maravilhosa, iluminaria aquela ponte, colocaria ali, Marta. Eu fui esse ano, uma passeata, Dom Guido, inclusive, estava presente, várias autoridades, lá na Ponte Metálica, Dom Pedro II, e lá pediam-se contra o suicídio, muita gente estava se jogando naquela ponte. E eu fiquei a imaginar. Eu falei, mas será que seria tão caro colocar aqui uma malha de ferro iluminada, dava um boom, revestia, né? aquela ponte, e ao mesmo tempo protegeria um as cartão de pessoas. postal. Quem um pulasse postal. cairia na malha. Exatamente. E não morreria. E iluminaria, daria ali um outro tom, um revestimento, uma coisa, uma grandeza para a cidade. Perfeito. Mas não, é tudo escuro. Tô vendo então, a malha. imagine você que está aí do outro lado, imagine você como nós teríamos, né, uma entrada da cidade receptiva, iluminada, alegre, bonita, mas você vai oferecer lixo? Você vai oferecer escuro? Você vai oferecer a marginalidade? Você vai oferecer tudo que se é abominável para um turista? Não existe. Quando você convida alguém para sua casa, compre primeiro um banco para ela sentar. Pelo menos um pote para dar água. Perfeito. Eu vejo assim. Perfeito. Seja um anfitrião, mas seja um anfitrião dela. Eu gosto de uma história que diz assim: você já foi penetra de festa? Paulo Afonso, nós temos um histórico de penetras assim, maravilhoso, né? Eu não sei o que é ser penetra, porque sabe? só a ideia me aflige. Olhando com um lado bem-humorado, Marta, não fale dos penetras, não, porque não eu acho eles maravilhosos. Não, eu acho eles maravilhosos. Autênticos. Eles são corajosos. Sim. Tem uns e respeitosos. Quando tem são um respeitosos? cinismo positivo aí. Tem também. Tem. Mas eu quero falar desses penetras. Eu não tenho essa coragem, mas eu forma. admiro a coragem. Mas eu já fui tantas as vezes que eu fui penetra, mas eu era um penetra. Mas você é um ilustrei assim, o evento. Enriqueceu. Eu acho que foi. Você enriquece o ambiente, não tenho dúvida. Isso, e eu achei que era uma responsabilidade para mim, mas que eu tomei para mim também. E assumi até o final. E eu tenho um caso muito interessante a respeito disso, né? Mas se você é um penetra, mas você vá bem vestido, você vá a caráter, né? Siga o protocolo respeitoso, né? A fazer valer a sua intenção. Exatamente. Olha, nas minhas festas eu proibia que as pessoas usassem tênis. Tênis? Não, se a festa está pedindo, eu não pedi aqui que você viesse assim, existe um protocolo. Vamos respeitar os protocolos. Concordo. Até porque eu acho que o dono da festa, ele faz tudo com tanto esmero, com tanto cuidado, amor. carinho, oferece o que ele tem de melhor. E aí chega um camarada lá, escarrando no chão, falando alto. Esse pessoal não é digno de paraíso. Esse precisa ser adestrado. Eu acho que os céus não vai receber um convidado desse. Me desculpe, mas é verdade, eu não consigo entender por que eles são assim, né? Vamos olhar nossos convidados. O que será que eles estão fofocando? João Apolônio. Ei, meu querido, lá de teologia. Ele disse que o líder maior de teologia. Tem muito a aprender com o nosso mestre, professor Cláudio. João, Márcia Carvalho. Cláudio, querido, estou aqui lhe assistindo. Linda. Coisa linda. Muito Rodrigo obrigado. Barros. Sim, Rodrigo. Um abraço, Cláudio. Meu historiador. Pessoa excepcional. Muito obrigado. Valmir Araújo Santos. Boa noite a todos. Boa noite, Valmir. Tássio Henrique. Que nome lindo, Tássio. Tássio Henrique Forte, né? Boa noite, meu Tássio. Mascote. Abelardo Vanderlei, muito bom a nossa história da cidade, sempre ao vivo, memórias lindas de nossa cidade linda. Como eu gosto de você, Paulo Afonso. De suas histórias, de nossa gente. Parabéns, Cláudio e Martinha, por trazer
Nelito Amaral, a família Amaral está parabenizando a simpática Marta pelo convidado de hoje. Eu estou me parabenizando. Muito obrigado. Eu me olhei no espelho e já me agradeci. Muito obrigado, Sargento. Alberon Pereira, Cláudio, lembrar do lendário professor Valdeci. Sim, que tinha sala de aula na rua Monsenhor Magalhães, mas eu vou, de preparação para os alunos. E eu vou refrescar melhor. Professor Valdeci puxava de uma perninha e a banca dele ficava na rua São José. Você sabe onde é essa rua, Marta? Não. Que hoje é a rua do Adalto Pereira, frigorífico de Adalto, como é? Alves de Souza. Que fica ali Cinderela, não sei o que. Alves de Souza, aquela rua mas agora? As ruas de Paulo Afonso, elas surgiram com o nome de Santos. Você tinha começar só Getúlio Vargas que era Getúlio barrou Vargas. todos os santos. O santo mais poderoso foi Getúlio Vargas. Ele começou Getúlio Vargas, depois ele veio São Francisco, Santo Antônio, aí São José, eu amo. São Pedro, então Monsenhor Magalhães, que é do Monsenhor. São Benedito, Santo Antônio, eu amo. Então Paulo Afonso é uma cidade extremamente católica. A Progresso, a rua Santo Antônio, tinha um homem lourinho que era representante da Progresso, eu acho. Ali mesmo, na Monsenhor Magalhães, a confluência da Monsenhor Magalhães com a rua Santo Antônio. Eu me lembro, há décadas atrás, quando eu era criança, tinha um senhor lourinho do olho azul ou verde, que era representante da Progresso. Alguma coisa ali. Sim. Não era da Bonfim? Olha, quando porque não tinha tem rodoviária. Alcides, A Bonfim... o marido da vovó Tereza, de Dona Tereza, que Dona Tereza nós temos uma história muito... um abraço para meu amigo que inclusive está montando uma clínica, né, oncológica aqui em Paulo Afonso. Sim. Abraão, um grande abraço, Abraão, o pessoal da vovó Tereza, Dona Tereza, que eu fui criado com esse povo, lá dentro da casa de Dona Tereza, e era seu Alcides, o marido dela, que trabalhava, ele era uma espécie de comissário de viagens, essas coisas assim. Eu lembro que a casa deles era uma festa quando ele chegava das viagens, porque ele trazia as encomendas, trazia as cartas, os pacotes de doce de batata de umbu. Como era o nome daquela empresa antes dessa de Salvador? A Luz Salvador. Começou muito, Salvador, né? Que era na Rua da Suprave. Era na Rua da Suprave. Próximo ao Ferrageiro. Via Azul, vizinho ao Ferrageiro. A Luxo que era a casa Salvador. De seu... A Luxo Doutor Adalto era por ali também. Dos pais e Adalto Pereira. Eu quero dizer aqui a Ena Vilma, por favor, minha querida. Vilma, um beijo grande. Um grande beijo pra você, que pra mulher essa família, linda. Você me chama de gigante? Ela também. É outra, né, gigantíssima. Ena Vilma, deixa eu lhe contar aqui um segredinho. Só o mundo vai saber. A sua voz é tão forte quanto a voz dessa gigante que está aqui do meu lado. Tenho uma admiração muito grande, um carinho por você, viu? Que um maravilha. Grande beijo, minha querida. A voz Darcy é forte, Gonçalves. A dona mulher, Darcy. Darcy Gonçalves, não. Darcy, eu já estou na atriz. Olha, eu que tô... não é Darcy, é Darcy. Que é Darcy. A outra, que é louca varrida. Eu acho que a Gonçalves também, a Darcy Pereira. Vamos dizer Darcy Pereira. Dona Darcy. Dona Darcy Pereira, de Adalto, a esposa Dona de Adalto Darcy Pereira. Tem algum parentesco com a esposa do Dr. Antônio? Com Elza, sim. Elza. São irmãs? Olha, você agora me pegou, mas a mim me parece que elas têm... Eu sei que a esposa do Dr. Antônio Martins é irmã de Ena Vilma, não é? Sim, Elza. É verdade. Que tem... eu agora como é o nome dele, porque eu estava lá no outro... O pai de Mitch Kawasaki, que é irmão do Dr. Adalto também. Esqueci. Arnóbio, lembra de Arnóbio? Sim, lembro. Eu lembro de Arnóbio porque ele namorou com minha prima quando ela tinha 15 anos de idade. Tem Arnóbio, Alonso. Alonso. Né? Zezé, um grande abraço, Zezé. Zezé, Elza. E Moreira, ninguém está falando de Moreira aqui não, é minha gente. Moreira é uma figura que o Colepa não pode esquecer. Moreiraço. O marido de Neidinha. Sim, de Neidinha. Marido de Neidinha. Um grande abraço a esse casal lindo. Eu encontrei com Neidinha nas Americanas outro dia. Foi. Então, mas eu quero falar aqui do Instituto Municipal de Educação, IME. Você já ouviu falar desse instituto em Paulo Afonso? Não. Sabe onde ele funcionava, Marta? Sim. Onde hoje é o Oliveira Brito? Acho que nem é, mas é a Direc. Colégio. A escola, era a escola municipal. E meu tio,
Otaviano Leandro de Moraes, que construiu a primeira escola da zona rural, que ele era um homem voltado totalmente para o campo, Pro campo, dado a sua origem. Sim, sim. Mas era comerciante. Era comerciante, ele lida com toda a sociedade, né, com a chefe, com os militares. Ele tem um trâmite bom na época, na cidade. Até porque meu tio Nelson, que foi o primeiro a chegar aqui e trazer a família toda. Você colocou a foto do Otaviano? Prefeito, do Otaviano Leandro de Moraes. Ele fez esse presentinho para você. Oh, muito obrigado, você merece viu? muito. Senhor diretor, muitíssimo obrigado. Nosso diretor é homenagem à família Leandro de Moraes. Leandro o meu de Moraes. grande apreço. Nós estamos agora fazendo um levantamento e eu estou com um livro no prelo. Eu já disse para Galdino que esse livro ele vai ser contado toda a história de como começou tudo dessa família vinda de Sertânia até chegar aqui em Paulo Afonso. Seu Sebastião veio de Sertânia também? Sim. Deixa eu lhe dizer uma história que eu não sei se... meu avô foi uma espécie de prefeito. Se Ronise contou para você. Sim. Quando o seu Sebastião veio para aqui, e foi lá atrás, em 48, 49, por ali. E aí depois constituiu família. Ronise, que é a filha mais velha, talvez, né? Que é um casal gêmeo, Ronise e Rony. Ah, é? São os bebês. Ah, é gêmeo. Sim, eu digo bebês, ó. O povo já é tudo... caçula, já são adultos. E seu Sebastião tinha um caminhão. Sim. E ele ficava embaixo consertando. E ela, com 7 anos de idade, subia com o irmão para poder empurrar os sacos nas costas dos carregadores. A história da minha família é muito trabalho. Olha trabalho. Olha lá. Ora, meu saudoso tio. Minha gente, vocês estão vendo aí, ó. Um grande abraço, né, para a memória do meu tio, de todos os nossos ancestrais também, né? E acredito que ele esteja com a missão cumprida, que foi tudo muito perfeito, um homem íntegro, ficou ótimo, um homem maravilhoso, no sentido de ter dado toda a guarida, né, que o homem do campo precisou. Meu tio foi muito assim. Já naquela época. Naquela época, né? Ele já... Eu acho que meu tio, ele era quase que um reformista agrário, se a gente pode dizer, usar esse termo, porque ele dividiu em glebas. Olha só, eu estava observando as datas aqui. Minha gente, é tanta coisa. Muita informação. Nelito Amaral, o professor Cláudio é uma biblioteca viva. Oh, gente, ai, que delícia! E olha que eu não tenho nem explorado aqui nada, pô. A gente tá só no... Gente, o Érico Amorim. Tem gente, a gente falando de viagem no uísque, tem gente que viaja na maionese. Também. É verdade. Lurdinha disse, Marta está linda, mesmo sorriso. Minha filha, eu não vou dormir hoje. Vou dar uma passadinha na frente do espelho. Alberão, o programa Resgatando Memórias é um talk show autêntico, mas o espírito de luz e alegria de Marta traduz uma sensação bacana de sentir e apreciar. E Cláudio se encaixa perfeitamente. Olha, já casaram a gente, você sabe, né, Marta? Já casaram. Mas eu sou casadeira. Abraço para Iranilde, para Paulo, lá de Recife. Né? Que delícia. Iranilde Diniz, o pessoal do Maria Luísa. Cláudio, maravilhoso. Luísa, maravilhosa você. A Cíntia Menezes, boa noite, queridos. Minha querida jornalista, minha linda. Olha, eu tenho uma história com Cíntia. Me permita esse parêntese. Eu estou só contemplando o povo aqui. Eu só quero dizer a Cíntia que eu tenho uma foto histórica sua, minha linda. Você fazendo um recital de piano junto com o Sérgio Ricardo. Lá no Salão Nobre, no chá das 5 que eu ofereci para as mães. Mais... privilegiadas, entre aspas, mas que as mães mais autênticas de Paulo Afonso. Isso se deu na década de 90. E você está belíssima, essa foto eu lhe devo. Um belo dia eu vou aí no seu programa também, né? Pra gente resgatar. Onde é o programa? Aracaju. Aracaju! Um beijo, muito sucesso nas suas lives. Eu tenho acompanhado, fantástica. Uma jornalista inspirada, talvez até em mim, Paulinho Residual, não sei. Que maravilha. Posso dizer assim, Cíntia? Cíntia Menezes, neta de Tenente Irã.
da Chesf. Cíntia. Filha de Ney. Sim, filha de Neilma. De Neilma, de Iratã. Cíntia, que coisa linda. Belíssima. Essa família prazer, toda belíssima. prazer. Márcia, um abraço. Márcia. A família de Dona Melinha. Filha de Tenente Irã, foi minha Irã, amiguinha com 14 sim. anos. Você foi contemporânea de Ilma, Rezende. Ilma, minha amiguinha de querida. Beto Albano, né? Daqueles eu fui colega, eu fui amiga. Sim. Quer dizer, eu sou amiga ainda de Ilma, que está no Rio de Janeiro, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma minha amiga das saídas pra praia, era minha parceira. Gente muito boa. Olha o que o Alberon está dizendo aqui. Lindo, tem Lili também. Rodrigo Barros disse que você tá um arraso. Olha. Minha gente, ele veio com uma calça e me disse que a calça dele é emblemática. Qual é a história da calça? Essa história dessa calça, deixa eu levantar. Ela é uma herança, né? Ela é uma herança, mas ela é uma herança, Marta, das minhas impressões. Caiu. Caiu? Não. Eu não tô me vendo aqui no eu não tô me vendo no monitor. Impressões digitais. Essa calça aqui é uma calça que todo mundo pergunta se eu comprei em Nova York. E eu digo que comprei porque elas acham que eu comprei, então eu não vou frustrar elas. Né? Deixa elas. Porque se eu disser que eu não comprei em Nova York, ela vai ficar, poxa, então não tem valor. Então, se na cabeça dela o valor é Nova York, ela veio de Nova York. Só que ela é minhas impressões digitais. Essa calça tem 35 anos apenas. E eu só visto se for em momentos muito especiais. E eu tinha que oferecer isso a Paulo Afonso, porque está aqui minhas impressões digitais de Paulo Afonso, de um Paulo Afonsense ou Paulo Afonsino. Escolha, porque você pode. A gente pode ser o que a gente quiser. Exatamente. Gente... Lurdinha tá lembrando do sorvete de seu Mariano. Sim, lembro, da Botijinha. Lembro, que legal. A sorveteria Botijinha. Conheço, lembro sim. Lenice Alves. Boa noite, Lenice querida. Lenice. Edson Roberto. Sim. Parabéns pelo programa, Edson nobre Roberto é um grande poeta, meu grande amigo, poeta, parceiro da Faculdade de Arco Verde. Ele é professor da Faculdade de Arco Verde. Maravilha. É fantástico. Esteve aqui agora me visitando. Um grande abraço para você, Alane. Olha só, a Carla Regina. Sim. Cláudio, a família está reunida assistindo. Manda um alô para nós. Com certeza, a família Lucena, que também são os meus queridinhos, né? Grande beijo para todos vocês. Olha, se eu for aqui colocar o nome, eu vou correr um grande risco, né? Não faço não, meu amigo. Quero dizer a família de Silene, de um monte de gente, Silvana, todas essas pessoas que fazem Paulo Afonso. Nós estamos patrocinados pelo supermercado da família. Como é o nome do supermercado? Suprave, é verdade. Suprave, gente. Suprave. Parece que o carro já vai, liga o carro vai sozinho. É verdade, E a Suprave tem tomado, né, uma dimensão. Tem uma história você muito... passear. Até, ele virou um shopping aqui. Virou um shopping, porque tem uma perfumaria completa. Tem promoções fantásticas, de verdade. E eu, outro dia, Cláudio, estava pensando, meu Deus, esse homem é um campeão. Ele está num pódio, por si só, ele está num pódio. Seu Sebastião da Suprave. Eu estou dizendo isso, não é porque ele patrocinou, não, viu, minha gente? Porque as pessoas dizem, para falar a gente ganha dinheiro. Não. É uma iniciativa maravilhosa. E eu quero dizer que em casa, eu falei isso até no microfone lá, que a menina estava divulgando, a locutora. Eu disse, em casa, para arrumar sua geladeira, você pensa duas vezes. As donas de casa que estão me ouvindo sabem o trabalho que dá tomar conta de uma geladeira. Limpar, arrumar. Arrumar a geladeira. Meu caminhão. Pois é. E seu Sebastião, através da liderança dele, da equipe que ele tem, ele faz uma movimentação, uma organização nos perecíveis, principalmente. E a nota da Friboi, que é fornecedora da Suprave, a nota da Suprave lá é 10. É 10, né? Porque eles têm uma regulação, né? Interessante. Eles têm um regulamento. Você agora me fez lembrar aqui uma aula e eu gostaria de reportar essa aula para o mundo. Uma aula foi bem interessante, que eu fui chamado na direção. A Suprave. Um abraço. Maravilha. Deixa aí, querido. Pode deixar aí. Então, eu fui contemplado pela professora em memória
Vera Gouveia, diretora do CIEPA, na época, e ela me deu uma cadeira, porque eu trabalhava no Luiz Eduardo, era diretor de cultura em Santa Brígida. Olha que maluquice a minha. Corria eu pra lá e vivia pra em cá. cima desses carros de feira, cantando, inclusive as romarias do povo que ia para Juazeiro, eu também para Adicice, Mas é uma abençoando experiência todo que eu mundo, queria fazer. maravilhosa. Você sabia que eu tenho vontade? É, Tenho. então, meio mambembe, né? De subir num professor caminhão. louco, assim, meio mambembe, eu acho que eu fiz esse papel. É por isso que é Clausius, que é muito personagem, muita gente que tem que ter o S. representa, tem que ter o É o S. plural. É o plural, eu sou plural. E aí, Vera me contemplou com uma cadeira, que era uma cadeira nova no curso de meio ambiente, da primeira turma de meio ambiente do CETEP, que era o antigo CIEP. Então, ela me disse assim, Clausius, não tem ninguém que queira essa cadeira. Como eu era reda, e reda eles dão qualquer coisa, entendeu? É um professor desclassificado. Muito embora ele tenha muitos méritos, mas ele é desclassificado. Ele tem a competência. É uma pena. Ele não teve o mérito de passar no concurso e ele ficou marginalizado. É verdade. Não é assim? É. Então, eu era esse reda. E aí me deram... Eu era professor de inglês lá no Luiz Eduardo. De inglês não, de gramática inglesa, que é diferente, né? Porque eu tenho um vernáculo em inglês no curso de letras. E aí, ela me deu uma cadeira chamada Metodologia de Projetos Científicos. Metodologia, que é uma coisa que a gente já vê na universidade. E aí eu falei, mas Vera, essa cadeira ela não tem nem a grade curricular, não tem nada, como é que vai ser? Ela disse, professor, se vire. Eu digo, tá bom. E ela me deu... Aí eu fui estudar sobre projetos, e eu cheguei a uma conclusão seguinte, chegou o dia da aula inaugural. A primeira turma, viu, de meio ambiente. E quando eu entrei nessa sala, que ficava no último pavilhão lá do CIEPA, uma pessoa da turma, eu olhei assim, eu falei, eu sempre gostei de dar aula em ferradura, o formato da sala, porque todo mundo se vê, né? Não fica um atrás, o outro não vê e tal. Você amplia o contato humano. Então eu sempre dei aulas assim, quem foi meu aluno sabe, mesmo nas aulas de inglês, qualquer aula que eu fosse dar, sempre foi assim, em forma de ferradura. Carl Roger trabalha dessa forma. Talvez e baseado... grupos, formação sim. de grupo. Quem trabalha com coordenação de grupo sabe que o grupo precisa ter contato visual. Sempre, né? Para o esvaziamento do temor. Exatamente. Então, eu fui para ministrar essa matéria. No primeiro dia de aula, eu olhei na turma, em uma turma de 40 pessoas, tinha 3 homens. E o restante, tudo senhoras, moças, assim, mas pessoas adultas e tal. Era uma turma noturno, né, do noturno. E aí eu disse assim, no primeiro dia de aula, eu falei, o que eu vou levar para esses alunos? Eu tenho que levar uma dinâmica de grupo. Primeiro, eu vou querer saber o que é que eles pensam, como é que eles... quem são eles, de onde vêm, para onde... Enfim. Então, eu apliquei aquela técnica e fiz assim, eu vou fazer aqui 3 perguntas. Uma, você vai me dizer o seu nome, onde você mora e qual o seu projeto, o que é que você levaria, que serviço é a sua comunidade. Você acredita, Marta, que e tinha os 3 marmanjos, assim no fundo da sala, no meio da ferradura, passado umas 5 pessoas, e começava eles, os 3 lá, né? Aí eu senti que eles estavam se futucando. Eu falei, meu Deus, esses caras vão me botar numa saia justa, mas seja o que Deus quiser, estou aqui, vamos ver qual é. A primeira moça falou que morava no Centenário, que lá colocaria uma água mineral, porque a água era bruta, não sei o que, tudo bem, era um projeto dela. Depois a outra falou que morava lá no Mochotó, colocaria uma farmácia, porque era longe. Eu sei que foram dizendo. Quando chegou na vez do cara, aí eu vi eles se futucando entre eles, ele disse assim, professor, é assim, sabe? Você percebe o feedback da pessoa, você faz uma leitura... corporal, corpo, sim. E você vê que ele estava descrasto com sua cara. Eu digo, ele vai me desestabilizar. Mas só que ele não sabia que por trás de um professor tinha um jornalista, tinha um cara informado, né? Que eu acho que o grande mal é esse. Você vai na pessoa e você acha que ela isso é um panato. E eu gosto de fazer de besta. Porque acho que é assim que eu aprendo mais. Eu nunca sei nada. A pessoa sabe mais, sempre ela vai saber mais, eu não sei nada. Eu estou aprendendo com ela. Claro. Então, como não sei. Até como não ser. E aí, esse cara vai e me diz assim, eu botava, professor, um brega. Um cabaré. Não, ele disse assim, eu botava um brega.
Aí eu falei... Aí isso desestabilizou a turma, começou aquele burburinho, e um vespeiro, que eu digo, eu não vou fazer nada. O que foi que eu fiz? Eu levantei, eu fiquei aqui, peguei, botei a mão para trás, aqui na lousa, e fiquei, esperei que eles terminassem. Aí sempre tem aquela turma assim. Fulano, o professor quer falar. Fulano, deixa de ir, o professor ali. E eu... calmo. Então, meu silêncio começou a incomodar a turma. Seu silêncio começou a falar. Começou a falar. A falar mais alto. Aí foi gritar, né? Então, essa postura mexeu com os brios dos caras. E eles ficaram totalmente... E eu não me dei conta do que estava se passando, entre aspas. Porque eu estava no controle da turma e, ao mesmo tempo, eu estava matutando como era que eu ia me desvencilhar de uma situação que foi criada e que a metodologia, que a didática, que nada me preparou para aquela situação. Porque o professor, ele é muito mal assistido. Eu já tive alunos, uma aluna que morreu na minha aula, e eu despreparado. Porque o professor é muito despreparado. A universidade, ela te forma, mas ela não informa. É isso que eu quero dizer aqui. A educação, ela tem... aleijado, ela está engessada, ela virou um supermercado, ela virou rótulos, sabe? Você vai na prateleira, eu quero isso, eu quero... Não é assim. Eu sou do tempo da prancheta, do papel vegetal, do nanquim, da régua de Piker, que hoje o menino não sabe o que é isso. Então, eu montei jornal, colando as colunas, e delas que não dava certo, porque a gente às vezes calculava os números errados, e quando chegava na composa, então a gente pagava por aquele erro. E eu montei jornal numa praça, o vento carregando, os carros passando e me atropelando, e se o povo Paulo Afonso soubesse como era que eu fazia jornal. Então Maravilha. Teve tudo isso. E aí, essa aula minha terminou que eu escrevi, quando parou tudo, eu escrevi a palavra bem grande no quadro, cabaré, em francês, com 2 T's. E aí eu tive que dar uma aula, né, sobre cabaré. A porta da sala, o corredor do CIEP, daquele pavilhão de baixo, que eu nem vi, já foram outras pessoas que vieram me dizer. E aí eu tive que passar pela Bíblia, primeiro começar pelo Herodes, o bacanal de Herodes. Olha de onde é que nós viemos, né? A história da humanidade, a história da prostituição, a história... Aí fui contar todos os meandros para chegar no Moulin Rouge, o maior cabaré do mundo. Meu O maior cabaré do Deus. mundo, o Moulin Rouge, com a dança do cancancan, que fatura horrores. Sim. Aí, passando de lá, eu cheguei em Ilhéus, no Vesúvio. O Vesúvio, Nossa. o cabaré, o primeiro Meus cabaré irmãos falaram colonial. desse cabaré. E eu conheci. Aonde e foi conheço. gravado aquele... Cravo e Canela, que é Cravo uma e Canela. obra-prima de Jorge E teve um Amado. filme de Ivete Sangalo também, gravado lá. Maria Bataclan, conheço a história do Ah. Vesúvio. Mas o melhor de tudo, Marta, que eu cheguei em Paulo Afonso, no Roda Viva, que nós temos um prédio até hoje, e eu defendi o tombamento do Roda Viva. Defendeu. E defendo. E eu defendo. Eu defendo. Um cabaré, minha gente, sabe quanto é que é uma dose de pitu, de aguardente, não sei o quê? 16, custava, na época que eu estive no Vesúvio, lá em Ilhéus, R$16. E O lotado. pobretão não vai chegar no lugar. E lotado. Lá tem figuras ilustres, quadros de visitantes, de vários presidentes e tudo. Então, aqui, e a prostituição, ela serviu para os homens que vieram fundar Paulo Afonso. Nós não podemos velar e fazer cara de paisagem. Entendeu? Disso. Porque nós temos a dona do Roda Viva que está lá no Asilo São Vicente de Paulo, Viva. viva e quase sem memória, mas nós temos outras figuras que fizeram parte desse métier. Métier mesmo. Não é assim? Agora, se pega o Roda Viva e transforma no que eles transformaram em Paris, no que eles transformaram lá em Ilhéus, seria mais um atrativo. E não um cabaré conforme da prostituição, não seria isso. Mas seria um ponto onde as pessoas pudessem, as famílias, e transformar e mostrar. Porque, gente, não é preciso que eu diga isso aqui, porque é uma coisa tão óbvia. O sexo, ele é tão fisiológico quanto o sono, a fome
e a sede, Ele não pode ser excluído e negado. Não existe. Aí eu Não disse pode. isso na sala de aula. Que ele emerge. Eu digo, então vamos melhorar E ele esse emerge nome. da pior forma. Ele emerge da pior forma. Era preciso. Essas mulheres deveriam ser reconhecidas, né? Não pela profissão, e talvez até pela profissão também, por que não? Mas que elas não tiveram os méritos. Existia em Paulo Afonso o bloco das raparigas, onde Guilhermina, onde Maria Cavalcante, onde iam, eu lembro da roupa delas. Nomes. A roupa delas era feita com tecido que eu guardei a informação chamada bagaço de coco, que era daquelas bailarinas de circo, que tinha aquelas franjas, aquelas coisas. E eu guardei essa informação. E era o bloco mais luxuoso, segundo minha mãe, que é uma mulher pudica, é uma mulher extremamente centrada, uma mulher de respeito, uma senhora realmente. E ela retratava isso com admiração, porque ela não tinha maldade. Com respeito. E nunca teve. E com respeito, aquelas mulheres que a vida lhe proporcionou aquela vida. Tinha o bloco delas, O bloco delas era um bloco de luxo. Minha mãe disse que os tecidos delas vinham até do exterior. O bloco delas era esperadíssimo na rua. Em Paulo Afonso tinha isso. Olha, eu tenho umas histórias do Clube do Olímpico, quando funcionava, onde hoje é a Casa da Cultura, dos escritores, de letras, da Academia de Letras. Onde fica o Olímpico? Era o primeiro Olímpico. O primeiro era lá, era ali onde hoje é a Alpa. A Casa da Cultura. Sim, da Academia de Letras. Perto do ali era o Olímpico. Do posto. Você sabia disso? Perto do posto, né? Sim, perto do posto. Sabia não, esse eu não alcancei. Onde porque teve Batista outro Olímpico, construiu a Saudicia. A Um abraço, Batista, muito admirado. Batista, eu querido. tenho assim uma admiração muito grande pela sua história. Depois que eu vim remontar, eu sei quem você é de fato. E um grande abraço, uma história de superação. Eu tenho a minha admiração. Ali onde ele tem a Saudicia, era um esgoto a céu aberto. Os meninos tomavam banho, Marta, nos esgotos aqui em Paulo Afonso, e ninguém ficava doente. Eu cansei de tomar banho de esgoto. Misericórdia! Era banho de esgoto. Olha, ali na Casa Pesqueira, no Foto 15 Minutos, né, Oswaldo? Um grande abraço, meu querido. Ele tá quietinho, será? Não, eu sei, ele tá do stand-by. Depois ele vai, conversa. Quando eu chego, ele faz tanta raiva, esse meu vizinho, mas eu gosto dele. Um grande abraço, viu, dona Dona? As pessoas, seu Alonso. Gente. E aí, o que acontece, Marta? Os meninos, os moleques tomavam banho. Doutor Edson era o prefeito na época. E eu lembro que eu tinha as amizades com a Aninha, com o pessoal de Dona Amelinha, com Fafá, do seu Sandoval. Essas meninas que foram, com o Sérgio Xavier, que morava na minha rua, Silvinho, um grande abraço, Dona Adeildo do seu Salvador, toda essa família Xavier que eu adoro. Tá certo? Querido, o pessoal tá mandando um recado aqui, ó. Me lembra, o povo que tá aí do outro lado, me lembra aí um monte de coisa, porque eu tenho tanta informação. Carla Regina, a gente só temos 8 minutinhos para terminar o programa. Oh, mas passou tão rápido. Carla Regina está dizendo aqui que seu Sebastião é um ser humano formidável e um comerciante que trabalha para enaltecer Paulo Afonso, ajudando e dando emprego para muita gente. Verdade, nosso primo. Concordo. Alberon diz aula de Sociologia e Antropologia do genial professor Cláudio. Dos recônditos da história de Paulo Afonso. Muito interessante, sim. Márcia Carvalho diz aí, o Roda Viva deveria ser reativado. Não é não? Seria Concordo, um sucesso. Márcia. A Márcia é ótima. O Alberon está dizendo que tomou literalmente banho nos esgotos de Paulo Afonso. Sim. Mas só que os esgotos parece que ainda não tinha o detergente, ainda não tinha o plástico na época. Eu lembro quando chegou o plástico. Infeccionava menos, né? Não, era bolsa de papel, lá da Casa Pesqueira. Ou do Armazém da Eu Chesse. adoro pão em pacote de papel. Sim, de papel, né, Marta? Tá voltando, a Europa já entrou. tá... Epa, boa noite, Marta agora e Klaus. vai ter. Perdi a hora, mas tô aqui grande agora. Abraço, tá sentindo sua falta, viu, Jadson? Mônica Carvalho. É irmão de Miguel Baiano. Mônica Carvalho, minha arquiteta. Um grande beijo. Meu querido amigo Cláudio, sempre muito bom ouvir histórias da nossa cidade contada por você. É um mergulho no tempo. Você é um show. Muito obrigado, minha linda. Prazer, Mônica. Seja bem-vinda. Carvalho, Jaíssa Silva, boa noite.
Boa Lu, noite. fala dos caminhões chamados de pau de arara para ir para Sim. meu padrinho Cício. Ah, se eu lhe contar essa história, depois eu lhe conto, viu, Lu? É uma história bem interessante. Mas eu aprendi até a cantar os benditos deles. A Carla Regina, sua prima, Carla Lucena e família. Sim. Curtindo essa live cheia de nostalgia. Muito Parabéns. obrigada, a família Lucena. Muito Marisete obrigado. Silva, parabéns, Marta, Marisete. pelo programa. Sua fã desde a política, que você foi candidata Olha, que coisa a boa. vice-prefeita de Paulo Afonso. Eita, Marta. Marta, você Sebastião sabe que da tem Sobrada, um fantástico, rumor entre você e mim sobre esse negócio da política? Você sabia disso? Tem um rumor? Sim. É, rumor. Qual Tipo rumor? assim, ela é direita e você? Eu falei, olha, eu não sou nem direita nem vou ver. Não, eu digo assim, Marta, eu não sou nem do lado nem do outro. Eu sou muito pelo contrário. Adoro essa reviravolta Trocadilho. para explicar Imagine, você não qualquer é coisa é a nem mesma do lado coisa. nem do outro é pelo contrário. Que história é essa? Não define Não é? nada. Mas tem o casamento da juíza. Ah, Minha eu quero querida saber a doutora história do Graça, banco. O doutora banco Graça que foi você sentou, lá que na você- casa da doutora Graça, foi no banco da casa dela, na piscina da casa dela. O casamento dela com Carvalho Lima, parece que eu estou vendo, que foi no Fórum Adalto Pereira, que não é esse prédio novo, ainda ali em frente à casa de Mário, de Frederico, ali na... É a Paulino Salles ali? Da prefeitura, ao lado da prefeitura. Sim. E aí, depois do casamento, os nubenses receberam os convivas, né, os seletos convivas, na sua residência. E a recepção foi na pérola da piscina. Só que eu estava paramentado, sim, porque eu nunca deixei de cumprir o protocolo de qualquer convite. Nesse casamento, foi assim, muitas gafes, mas também houve muita... Como é que eu digo, meu Deus? Deixa eu logo contar o que foi que aconteceu, porque foi demais. Eu sentado num banco, sempre gostei de banco alto. Aqueles bancos que ficam em pé de balcão. Sim, né? Porque ali eu alto. tinha alto. Eu tinha que estar sentado alto. E aí você visualiza os convidados, você vai descrever quem é quem, e até o cheiro de perfume, que eu sempre passei isso nas matérias e as pessoas gostavam de ler minha coluna, porque eu transmitia isso para elas. Nossa. Eu transmitia o cheiro da Era festa. uma experiência sensorial Mas completa. o Ibrahim Suede, que era o Sim, colunista eu lembro do Ibrahim Suede. do Jornal do Brasil. Lembro. Eu tive a honra, né, de conhecê-lo lá na casa da Márcia, uma grande jornalista daquelas revistas antigas, que era Contigo, não sei o quê, Cruzeiro e tal. E aí eu conheci esse pessoal e eu descrevia sempre o texto assim. Só que nesse casamento da casa da doutora Graça, eu sentei nesse banco e comecei... Não sei se eu conversava com Edilson Vanderlei, seu irmão, viu? Eu sei que ele se fazia presente nessa festa. Edilson, meu grande abraço. Eu vou perguntar. Pergunte a ele se ele estava. Eu acho que ele estava assim, doutor Antônio, estavam as pessoas. E eu sei que eu fiquei tão empolgado na conversa, tinha umas pessoas conversando comigo, e esse banco, não sei, porque eu estava bem sentado no banco. Esse banco virou e foi dentro da piscina. Eu acabei com a festa da mulher. Ela, como juíza, quase me prende. Ela disse assim, mas como é que você, olha, passe, vá pra lá. E eu saí parecendo, sabe, todo molhado. Eu falei, Paulinho disse, como é que você caiu daquele banco? Eu disse, não me pergunte. Mas eu sabia que eu tinha tomado os uísque a mais. Ele E o banco tinha tomado rodou comigo. Eu digo, o banco traseiro maldito. Mas aí, Graça, ela é muito espirituosa. Depois ela começou a rir. A gente transformou isso na chacota. E a gente contava isso para todo mundo dar risada. Então, tivemos coisas assim muito interessantes. E dos bastidores das coisas, né? Eu fiz a cobertura exclusiva do casamento de... Então, você dá risada, né, Marta? Mas deixa que eu tenho os contos, que a gente vai tomar aquele chá ainda. Ai, meu Deus. Mas o muito pessoal interessante. tá aqui, olha. Tá certo. São 9 horas e 28 minutos. Estamos faltando 2 minutos. Estamos aqui. Mônica Carvalho já te cumprimentou. Sim. Alberon tomou banho de esgoto. Foram ratos A de padaria esgoto. do seu José Marcelo, Lurdinha tá falando. Sim, a padaria de seu Zé Marcelo e o anãozinho, né, Lurdinha? Tu lembra do anãozinho que o povo me comparava? Eu chorava, minha mãe disse, vou lhe dar remédio pra você crescer. Joatos trouxe uma coisa boa aqui que a gente falou outro dia. Foi. Cíntia Menezes tá falando. Cíntia, você não é da época de Fedegoso. Época? Sim, de bichinho desses.
perna torada. Joadson trouxe aqui, ó, baratão. Sim. Baratão eu não me lembro, não. Não lembra, não? Mas eu lembro de Pacu. Mané. Eu lembro de seu Manuel, da perna torada. Era Pacu que só andava com guarda-chuva, chamava ele de Fedegoso baratão. não era o da latinha? Sim. Que andava com a latinha de goiabada batendo no ouvido. Mas deixa eu lembrar para eles aqui uma coisa bem mais antiga que nós tivemos aqui. A honra de termos a família Matarazzo presente em Paulo Afonso. Você sabia disso, Marta? Nossa, conte aí. Olha, onde é o Grande Hotel? Era uma fábrica de vidro. Essa fábrica de vidro hospedava, depois ela ficou inativa, e lá se hospedava Catarina, que era uma louca, que andava pelas ruas vestida de cigana com um monte de louco. E ela conseguiu agregar todos os loucos para morar lá nessa antiga fábrica dos Matarazzo, que ficava no Grande Hotel, que era na Baixa Funda, chamava a Baixa Funda. Que a Baixa Funda foi onde Valdinar, que era estudante de medicina, um Paulo Afonsino, Valdinar Franco, um dos melhores filho de seu Chico Franco, de Dona Terezinha, que morava na Alves Souza. Antônio Fernando Vanderlei. Sim, era amigo de Valdinar. Era de Valdinar. E Valdinar morreu num jipe, sem capota no carnaval, indo para o Cobra Verde ou para o Roda Viva, num jipe sem capota com os amigos. E esse jipe capotou e pegou fogo e ele morreu carbonizado. Uma história extremamente dramática de um Paulo Afonsino que morava na Alves Souza. Acabou com o nosso carnaval também. Também. Nós sofremos muito. Mas, Marta, você não sabe, quando morreu o presidente da Chesf de um acidente aéreo, não sei se é André Falcão, todo mundo daqui de Paulo Afonso lembra dessa história. Lembro. Não tivemos carnaval aqui, nós fomos para onde? Delmiro Gouveia. Olha que povo festivo. O homem morto. Ninguém nem conhecia esse André Falcão. Não conhecia, caiu o avião de dele. E aí suspenderam o carnaval do CPA e todo mundo foi, a minha turma pelo menos, nós fomos para o carnaval do Palmeirão, em Delmiro. Né, Oswaldo Maciel? As manhãs de sol do Copa, maravilhosas manhãs de sol. Era, sim. E você, Ludinha, com a tua beleza, hein? Silene era a Colisete, a irmã de Silvana. Silene, que morou no Rio de Janeiro, que está aqui agora. Silene, grandona. Ótima, que fez uma cirurgia no joelho, essa? Eu acho que é. Minha querida, eu me encontro sempre com ela. É um grande beijo, Silene. Você, Silvana, Célia... Né, todas as meninas, eu gosto muito desse pessoal. Da Rua Santo Antônio, Bernadette. Sandra Moraes. Goiana. Sandra Moraes é sua sobrinha. Sim. Tio, você me segurou até o final da live. Parabéns, Marta e Klaus. Queremos bis. Vai ter muita bis. Nós dois por aí afora. Diego Araújo, advogado e consultor jurídico. Parabéns. Meu primo, São Paulo, um grande abraço. Lu falou de Barrão Samé. Barrão Somé, que era lá na Tipuó. Tem uma história interessante da Vila Tipuó. Eu fiz uma pesquisa dentro da área de antropologia, onde por que as pessoas da Tipuó tinham as casas tão pequenas, mas os móveis tão suntuosos? Estamos passando 1 minuto do fim do programa. Eu vou deixar Vamos essa nos pergunta despedir. Vamos nos despedir. E um belo dia eu volto a explicar. Ele volta a explicar tudo, minha gente. Vai ter muita coisa para se falar. Tem mais coisa, né? Muita. Você preencheu isso aqui, meu filho. Deixa eu falar aqui uma coisa. Para todos nós que somos humanos. Eu não estou falando para animais, porque já somos. Porém, eu quero deixar aqui o meu registro de carinho, de gratidão, de humildade, sobretudo de humildade, que quem me conhece sabe que eu sou de lavar o banheiro e também trocar a lâmpada, a fralda do nenê, mas também escrevo um livro. Então, eu sigo muito a filosofia de Goethe, onde ele diz o seguinte: o homem do futuro, ele diria do ano 2000, mas nós já estamos em 2020, eu já modifico aqui. O homem do futuro, ele sabe trocar a lâmpada e a fralda do bebê. E eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem porque eu acho que quanto mais polivalente, mais serviço você presta ao seu próximo. Amém. Mas eu quero encerrar tudo isso com uma frase que eu acho fantástica, que foi o único homem que disse essa frase com 3 verbos, e ele construiu uma frase, chama-se Napoleão Bonaparte. Ele disse: fui, vi e venci. Uhul! Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Muito bom. Foi bom demais. Deus abençoe. Que coisa linda.
Música